Mateus capítulo 3, vou começar lendo a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia e teve com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, em Lucas, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Tracônites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do João, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E finalmente em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 30. João 1 e 30, João Batista diz: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Só isso que nós vamos ler. Pensando um pouquinho sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo. Na narrativa do nascimento dele até o batismo, nós damos um salto de mais ou menos 30 anos. E é lógico que nós temos muita curiosidade em saber o que aconteceu durante esses 30 anos. Lucas registra um acontecimento, quando ele tinha 12 anos de idade. Fora isso, sabemos que ele foi levado para o Egito e depois voltou
mas não sabemos praticamente nada. Aqueles 30 anos, ele passou em Nazaré, sob a vista do povo daquela cidade e sob a vista de Deus. E agora, chegando no final daqueles 30 anos, quando ele vai começar o seu ministério público, começa com um batismo. E nós temos nesse batismo um registro da impressão que ficou daqueles 30 anos passados em Nazaré. Eu queria chamar a sua atenção para as palavras de João Batista, por ocasião do batismo dele, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, e é claro, aquela voz do Pai, ouvida lá do céu. E em tudo isso nós vamos ver mais uma ilustração de como Deus age de uma forma que para os homens parece estranha. Lucas dá mais detalhes sobre isso, quando ele enfatiza que João estava batizando muita gente e também batizou o Senhor Jesus. Se tivéssemos só o Evangelho de Lucas, até pareceria que não houve aquela conversa entre João e o Senhor: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Deixa por hora, assim nos convém cumprir toda a justiça. Lucas não menciona nada disso. Ele dá um relato extenso sobre João e diz: sendo todos batizados, foi também Jesus batizado com eles. Só que Lucas dá uma introdução. Eu li os primeiros 2 versículos do capítulo 3, e naquele monte de nomes estranhos para nós, se você contar, você vai ver o nome de 7 grandes figuras daquela época. Começa com Tibério César, o imperador romano que se considerava Deus, e tem 5 autoridades políticas e 2 autoridades eclesiásticas, 2 sumos sacerdotes daqueles dias de João Batista. Talvez vocês que estão aqui hoje, talvez já ouviram falar de Herodes. Tibério César, sabemos quem foram os vários Césares, mas diferenciar quem foi Tibério César, quem foi Júlio César e a separação, a maioria de nós não saberia dizer. 7 das pessoas mais importantes daquela época, e elas caíram no esquecimento hoje em dia. E Lucas diz: naqueles dias, quando Tibério César era imperador em Roma, quando Herodes era tetrarca na Itureia, assim por diante, naqueles dias, a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio no deserto a João, filho de Zacarias. Em 2 versículos do capítulo 3, Lucas resume quem eram as pessoas importantes daquela época, aos olhos do mundo. Mas nos 2 capítulos anteriores, capítulos 1 e 2, se você ler aqueles capítulos, você vai encontrar a história, não só o nome, a história de 7 pessoas que o mundo desconhecia, mas que foram importantes para o Senhor. E o Senhor fala de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, fala de José e Maria, fala de Simeão e Ana. E ele dá o nome e a descrição dessas pessoas. Ele gasta 2 capítulos da sua palavra, e são 2 dos maiores capítulos da Bíblia, para descrever detalhes sobre a vida dessas 7 pessoas. Quanto a César, Herodes, Filipe, aqueles que o mundo considera importante, ele só dá o nome de passagem para que Teófilo, lendo a carta, pudesse situar aqueles acontecimentos num calendário, mas não são importantes para Deus. Deus passa por todos esses, e a palavra dele vai lá no deserto, para um tal João, filho de Zacarias, João Batista. Esse sim tem importância diante de Deus, e através dele, o Filho de Deus vai ser engrandecido. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, e o Senhor usa essa pessoa humilde para engrandecer o seu Filho. Mais uma lição para nós, daquilo que tem sido enfatizado no começo da vida do Senhor Jesus. Deus não está se manifestando de uma forma impressionante aos olhos dos homens, mas de uma forma discreta. Quando pensamos nas palavras de João Batista,
João diz para o Senhor Jesus, e é só Mateus que registra esse fato: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Em outras palavras, João Batista está dizendo para o Senhor Jesus: o Senhor deveria batizar eu, o Senhor deveria batizar a mim, não eu batizar o Senhor. João entendeu que o Senhor Jesus estava acima dele. João teve a coragem de sair batizando todo o povo de Israel. Ele entendeu que Deus deu para ele essa missão. Mas diante do Senhor Jesus ele entende: aqui eu estou em águas profundas demais. Aqui eu já estou indo além do meu mandato. O Senhor deve batizar a mim. Eu não posso batizar o Senhor. E a maioria de nós lê essas palavras e entende elas no sentido do servo diante do Messias. João nunca escondeu o fato de que ele era apenas o precursor. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele disse várias vezes antes do batismo do Senhor Jesus: após mim vem um que é antes de mim, e que é maior do que mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João sempre soube que ele era apenas um preparador. O Messias vinha depois dele. E é natural nós chegarmos em Mateus capítulo 3 e pensarmos desse ponto de vista. João está diante do Messias e ele reconhece: o Messias é superior a mim, então ele vai me batizar, eu não vou batizar. Só que quando nós vemos o Evangelho escrito por João, pelo apóstolo João, lá João Batista nos revela, alguns dias depois do batismo, João nos revela que antes do batismo ele não conhecia o Senhor Jesus como o Messias. Aquele encontro em João capítulo 1 foi provavelmente quando o Senhor voltava do deserto depois dos 40 dias da tentação. A sequência é o batismo, imediatamente depois do batismo, 40 dias no deserto. Depois desses 40 dias, não sei se foi imediatamente depois, eu penso que foi, mas talvez houve um intervalo, mas depois da tentação, o Senhor Jesus passa por João, e João diz, olhando para ele: esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele de quem eu dizia: após mim vem um antes de mim, e eu não o conhecia. Duas vezes naqueles versículos que lemos, João diz essas palavras: eu não o conhecia. Agora pare um pouco nisso. Talvez você diz: mas se João não conhecia o Senhor Jesus, por que João disse: eu que careço de ser batizado por ti? Não faz sentido. O que nós temos que diferenciar é a pessoa, o homem, Jesus de Nazaré, e o Messias. João Batista sempre soube, desde os seus primeiros anos, que ele iria preparar o caminho para o Messias. Ele sempre soube que depois dele viria o Messias. Mas Deus não revelou para ele a identidade do Messias, até na ocasião do batismo. Deus só tinha dado para ele um sinal: você vai vir o Espírito Santo descer sobre alguém e pousar sobre ele. Aquele sobre quem vires descer o Espírito, esse é o Messias, esse é o teu Senhor. É para ele que você está preparando o caminho. Mas antes disso, João não sabia quem era esse Messias. Eu creio que Deus foi muito sábio nisso, para evitar que João Batista tivesse algum conflito de interesses antes disso. O Senhor propositadamente não permitiu que João Batista soubesse quem era o Messias. Ele sabia que viria um Messias. Ele sabia que ele estava preparando o caminho para a chegada dele. Mas ele não sabia quem seria o Messias. Mas ele conhecia o Senhor Jesus, porque afinal de contas, eles eram, segundo o relacionamento humano, eles eram primos. Maria foi visitar Isabel, a sua prima, antes do nascimento do Senhor Jesus. E João Batista, que nasceu 6 meses antes do Senhor nascer, certamente conviveu com o Senhor Jesus durante a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. E quando ele viu o Senhor Jesus vindo em direção a ele para ser batizado, ele sabia, ele conhecia aquele homem. Ele poderia ter pensado:
e eu digo isso com reverência, é o meu primo, filho da tia Maria e do tio José, na mente dele. É Jesus de Nazaré. Eu conheço ele, eu convivi com ele há muito tempo. Mas João não imaginava que aquele era o Messias, porque Deus não tinha revelado isso ainda para ele. Por isso ele diz lá em João capítulo 1, eu não o conhecia. Eu percebi no batismo que era ele, porque depois que ele foi batizado, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele e repousando sobre ele, e naquela hora eu entendi. Esse foi o sinal que Deus me deu, e eu vi o sinal sendo cumprido, e eu entendi, Jesus de Nazaré, esse é o Messias. Isso ajuda a explicar a aparente contradição entre Mateus e João. Quando em João Batista diz que eu não o conhecia, João diz que eu não conhecia o Messias, eu não sabia quem era o Messias. Quando em Mateus capítulo 3, ele deixa claro que conhecia o Senhor, ele está falando da pessoa, ele conhecia aquele homem, mas ele achava que aquele homem era apenas um homem, não sabia que era o Messias. Mas mais importante do que ajudar a entender essa aparente contradição, isso dá para o testemunho de João Batista um peso totalmente diferente. Porque uma coisa é João Batista dizer do Messias, o Messias deve batizar a mim. Outra coisa bem diferente é ele dizer de alguém que ele acha que é apenas um homem como ele, eu careço de ser batizado por ti. Eu espero que está dando para compreender essa distinção que eu estou tentando enfatizar. Quando João Batista diz, eu careço de ser batizado por ti, João não sabe que aquele com quem ele fala é o Messias. Ele não fala aquelas palavras porque o Senhor era o Messias. Mas então por que ele fala isso? Porque ele conviveu com o Senhor durante 30 anos. Não sei se encontravam todas as férias, como às vezes é costume entre primos que não moram na mesma cidade. Eu não sei com que frequência se encontravam, mas se encontraram diversas vezes. Ele conhecia bem o caráter do Senhor Jesus. E esse homem tão notável, João Batista, ele considerou que ele estava diante de um homem melhor do que ele. João Batista, diz a palavra de Deus, era o maior dentre todos os nascidos de mulher. Dentre os que são apenas homens, não houve ninguém maior do que João Batista. A Bíblia diz isso nas palavras do Senhor Jesus. Mas esse homem, que tinha plena noção da sua missão, não era um homem com falsa humildade dizendo, eu não vou batizar ninguém porque eu sou tão fraco como vocês. Era um homem que saiu batizando, acusando todos do seu pecado, insistindo que fossem batizados, um homem com pleno conhecimento da sua missão. Mas naquela hora, ele viu um homem melhor do que ele, e ele disse, não, eu não posso batizar o Senhor. O Senhor tem que me batizar, eu não posso batizar. É uma forma de Deus dizer para nós o que uma mente espiritual entenderia daqueles 30 anos em Nazaré. O Senhor viveu ali como todos naquela cidade viviam. Eu não sei como era a vida cotidiana, de escola, brincadeiras e assim por diante. O Senhor não foi diferente deles naquilo que fazia. Mas o caráter dele, o comportamento dele, era tão diferente, que até mesmo um homem como João Batista reconhece essa diferença. E eu queria enfatizar isso agora, nessa parte da reunião. João Batista é um testemunho humano da grandeza do Senhor Jesus. Não é alguém que sabe, a essa altura, que o Senhor Jesus é Deus. Ele ainda entende, ele ainda não sabe isso, ele pensa que o Senhor Jesus é um mero homem como ele. Mas esse homem tão notável, ele reconhece, aqui está um homem maior do que eu. Eu batizei a Judéia inteira, mas esse eu não posso batizar, ele é melhor do que eu. Como que foi a vida do Senhor naqueles 30 anos em Nazaré? Eu não sei, mas eu sei que alguém como João Batista podia perceber que ele foi impecável, que ele não se corrompeu nunca, que ele não pecou, que ele era diferente dos outros homens. Uma forma impressionante de Deus resumir
aqueles 30 anos. Mais impressionante ainda é a resposta que o Senhor Jesus dá para João Batista. Ele diz: deixa por agora, não vamos discutir esse assunto agora, deixe isso para depois, agora nós temos que cumprir toda a justiça. Repare que o Senhor usa o pronome coletivo, nós. Ele não diz eu tenho que cumprir toda a justiça, ele não diz para João Batista você tem que cumprir, ele diz nós temos que cumprir. Assim convém que nós cumpramos toda a justiça. Ele e João precisavam fazer aquilo por causa da justiça. Lembre que João praticava um batismo de arrependimento. As pessoas que eram batizadas estavam confessando os seus pecados. Nesse sentido, o Senhor Jesus não precisava, não poderia ter sido batizado. Ele não tinha nada do que se arrepender, ele não tinha nada para confessar, ele nunca teve pecado. Mas o Senhor diz para ele: eu e você vamos fazer alguma coisa simbólica agora, que vai cumprir toda a justiça, que vai estar de acordo com a justiça, que vai ser algo para testemunhar e apoiar e ser um alicerce para a justiça. Nós não vamos de nenhuma forma lançar alguma dúvida sobre a justiça. O Senhor tinha consciência daquilo que ele veio fazer. Ele tinha consciência que João era enviado por Deus. Ele tinha consciência de que João batizava porque o Senhor mandou. E o Senhor Jesus quis publicamente testemunhar que ele estava do lado de João Batista. Houve muitos fariseus orgulhosos que olhavam de longe, não tinham coragem de criticar João Batista, mas nunca foram batizados por ele. O Senhor Jesus fez questão de publicamente associar-se com aquele homem que foi enviado por Deus. E é impressionante pensar em quanta coisa o Senhor Jesus fez que não precisava ter feito. Aos 12 anos de idade, diz Lucas, ele foi para a festa lá em Jerusalém. Havia 7 festas que foram estabelecidas por Deus e que precisavam ser celebradas todo ano em Jerusalém. Deus diz que todo judeu, varão, precisava ir a Jerusalém 3 vezes no ano. E com essas 3 viagens ele conseguia cumprir todas as 7 festas. O interessante é que todas as 7 festas prefiguram Cristo. No começo do ano, na época da colheita, o judeu viajava para Jerusalém e no 14º dia do primeiro mês havia a festa da Páscoa. 1 Coríntios 5 diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquela festa simboliza a morte do Senhor Jesus. Daquele dia e pela próxima semana, havia uma festa de uma semana, a festa dos pães asmos, onde não podia haver fermento, e aquilo representa a santidade que Cristo confere a nós, a santidade que Ele espera de nós na vida prática. E no dia depois do sábado, naquela mesma semana, havia a festa das primícias. A primícia das colheitas era trazida a Ele. 1 Coríntios 15 diz que Cristo é as nossas primícias, a primícia dos que são ressuscitados. Aquela festa representava a ressurreição do Senhor. O Senhor morreu no dia da Páscoa, o Senhor ressuscitou no dia quando os judeus celebravam a festa das primícias. Aquela Páscoa dos judeus, aliás, não tem nada a ver com a Páscoa de hoje em dia. A Páscoa celebrada no mundo hoje é uma festa relacionada com o cristianismo. Aquela Páscoa do Velho Testamento é outra coisa. Não vamos confundir as coisas. Mas então, no primeiro mês, 3 festas que falam da morte e da ressurreição de Cristo. No terceiro mês, a festa de Pentecostes, que representa a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2. No 7º mês, mais 3 festas próximas uma da outra. A festa das trombetas, anunciando a volta do Senhor, o dia da expiação, no 10º dia, representando a tristeza que Israel vai sentir quando ver o Senhor, e depois mais uma semana, a festa dos tabernáculos, figura do milênio. 7 festas por ano, todas elas tendo o seu cumprimento em Cristo. E a partir dos 12 anos de idade, pelo menos, cremos que o Senhor Jesus subiu todo ano para Jerusalém. De uma família piedosa,
certamente eles teriam feito isso. Durante o ministério público dele, nós vemos ele celebrando, indo para Jerusalém, nessa época das festas, muitas vezes. O Senhor Jesus poderia ter dito para José e Maria: eu não vou para Jerusalém para a festa da Páscoa, eu sou a Páscoa. A Páscoa é só uma figura de mim, a Páscoa é a sombra, eu sou a realidade. Por que eu vou para lá? Vocês têm que ir para lá porque aquela festa fala de mim, mas eu não preciso. E ele não precisava ter ido, mas ele foi, e ele se adequou àquilo. E todos os detalhes da lei de Moisés, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele não precisava ter sido circuncidado, mas ele cumpriu com todas essas coisas relacionadas à lei de Israel. Ele cumpriu para que pudesse cumprir toda a justiça, para que ninguém tivesse motivo de acusá-lo de alguma coisa. Eis um homem incircunciso, eis um homem que não vem cumprir as festas do Senhor. Ele se sujeitou a tudo aquilo, não acrescentava nada para ele, não ensinava nada, não ajudava nada para ele, mas ele não se preocupou em cumprir todas aquelas coisas. É um exemplo impressionante, e poucas vezes nós vemos isso sendo colocado em prática entre nós. Pessoas dispostas a se sujeitar a alguma coisa que não acrescenta nada para eles, mas que contribui para o crescimento da obra de Deus. Pessoas dispostas a tomar um lugar humilde e passarem despercebidos. Não precisam disso para o seu crescimento espiritual, mas aquilo vai ser um exemplo para outros. E é bom ver pessoas que poderiam estar no nosso entendimento fazendo algo mais importante, mas não se preocupam em tirar tempo para fazer alguma coisa humilde, e nisso serve de exemplo para os outros. E eu penso que o Senhor fala dessa forma para João Batista: assim nos convém cumprir toda a justiça. É um passo necessário na missão do Messias. Ele nunca precisava ser circuncidado, ele sempre viveu o que a circuncisão representava. Ele não precisava do batismo, ele não precisava ir na sinagoga, mas ele cumpriu todas aquelas coisas e deixou um exemplo notável. E a satisfação de Deus foi evidente quando Deus abriu os céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. E se João Batista resume para nós os 30 anos em Nazaré do ponto de vista humano, aqui nós temos Deus resumindo aqueles 30 anos do ponto de vista divino. Deus contemplou aquela vida em Nazaré e Deus ficou satisfeito. Nós queremos saber o que foi que ele fez, como que ele usava o seu tempo. Nós não sabemos, e nós dizemos: então foi tempo perdido, ninguém sabe o que ele fez, mas Deus sabe. E o Senhor viveu aqueles anos para o Pai, não para nós. Eu não tenho dúvidas que um dia na eternidade nós vamos saber. Eu creio que no milênio o Senhor vai nos conduzir por aquela terra da promessa, e vai nos revelar muita coisa. Mas a palavra de Deus está nos mostrando uma vida de 33 anos, e 30 daqueles anos foram vividos longe do olhar humano, foram vividos para o Senhor, e o Senhor se agradou. Esse é o meu amado Filho, nele eu tenho o meu prazer. Ele manifestou essa mesma satisfação no Monte da Transfiguração, mas aqui está relacionado com os anos ocultos lá em Nazaré. Antes de enviar o seu Filho publicamente para testemunhar perante o mundo, Deus dá esse testemunho público dele: eu tenho prazer nele. Se vocês vão apreciá-lo ou não, isso está com vocês, mas eu, diz Deus, eu tenho prazer nele. Eu vi a vida dele até agora, e eu não tenho nada a reclamar, eu sou satisfeito. Irmãos, é impressionante nós pensarmos na perfeição do Senhor Jesus enquanto esteve aqui nesse mundo. Há alguns que querem fazer uma diferença entre a perfeição dele como Deus e como homem. A Bíblia nunca o trata como sendo duas pessoas numa só, metade Deus e metade homem.
Ele não fazia algumas coisas como Deus, outras como homem. Ele é uma pessoa divina, que se fez homem sem deixar de ser Deus. E seja lá na glória dos céus, ou aqui na terra, ele sempre viveu de uma forma que agrada a Deus. Ele disse mais para frente, no Evangelho de João, dizendo em relação ao Pai: eu faço sempre o que lhe agrada, eu faço sempre. Nós fazemos o que agrada a Deus, também fazemos muito o que desagrada a Deus, mas o Senhor Jesus disse: eu faço sempre o que lhe agrada. E você reparou que em Mateus, Marcos, em Lucas tem uma divisão da genealogia, mas o assunto é o mesmo. Mas em Mateus e Marcos fica mais evidente. Imediatamente após o batismo, tem a tentação. Nós não temos tempo de pensar na tentação agora, mas eu só queria chamar a sua atenção para essa ligação que Mateus e Marcos fazem. Marcos diz imediatamente. O Senhor saiu das águas. Deus abriu os céus e disse: esse é o meu filho amado, eu estou satisfeito com ele. Então vamos descansar agora, vamos aproveitar esse elogio de Deus. Mas imediatamente o Espírito o conduz para o deserto para ser tentado por Satanás. 40 dias no deserto, tentado por Satanás. Por quê? Porque o Espírito Santo levou. Talvez a maior incompreensão acerca da tentação é justamente isso. Não é Satanás que aproveitou uma brecha que encontrou. Foi Deus que levou o seu filho para lá, para ser tentado. A importância disso, eu creio que nós podemos pensar depois. Mas é um alerta para todos nós também na nossa vida. Nós nunca vamos agradar a Deus como o filho agradou. Nunca vamos proporcionar a Ele uma satisfação plena. E por que então vamos reclamar se nós também, às vezes, somos levados para o deserto para ser tentados? Eu sei que não gostamos disso, mas devemos entender, é necessário, não só por uma questão de disciplina. Existe esse lado, eu pego, eu preciso ser disciplinado, mas até além disso, o Senhor Jesus nunca pecou. A tentação aqui não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com disciplina. É Deus agindo na vida do seu filho para mostrar um exemplo de como Ele vai agir na nossa vida. Mesmo quando estivermos agradando o Senhor mais, talvez eu até diria, justamente quando estivermos agradando a Deus mais, vai ser necessário o Espírito nos conduzir para o deserto. Esse retrato da perfeição do Senhor. 30 anos em Nazaré. O que aconteceu lá? Eu não sei. Mas foi suficiente para um parente dele, parente entre aspas, um primo que conviveu com ele, o maior homem que o mundo já conheceu, só dos homens. Aquele homem disse do Senhor Jesus: ele é melhor do que eu não tenho coragem de me batizar. Deus disse lá do céu: esse me traz prazer, esse me alegra. Que nós possamos também nos alegrarmos na pessoa e na perfeição de Cristo. Amém. Amém.